Bem-vindo a uma jornada transformadora em busca do autoconhecimento guiada pela sabedoria do renomado mestre espiritual Sadhguru. Neste vídeo, mergulharemos nas profundezas dos ensinamentos de Sadhguru, explorando sua visão única sobre a vida, a consciência e o significado de existir. Quando se trata de comida, uma das coisas mais importantes que você deve estar consciente é: cada dia, quando você come um determinado tipo de alimento, o que quer que você coma, você deve conscientemente perceber quão rapidamente ele é digerido e se torna parte de você. Qualquer alimento que você coma, se durar mais de 3 horas, isso significa que você comeu comida ruim e é algo a ser evitado ou reduzido em quantidade. Se a comida sair do seu estômago em 3 horas, isso significa que você está comendo algo que o seu sistema pode lidar de forma eficiente. Pode não ser a melhor comida, mas o seu sistema é capaz de lidar com ela. E entre uma refeição e outra, se você criar um espaço de 5 a 6 horas, e se nesse intervalo não houver outra ingestão, você vai ver que o processo de limpeza do sistema a nível celular, a purificação vai acontecer, e essa purificação a nível celular é muito importante e significativa para uma vida saudável. Portanto, entre as refeições deve haver pelo menos 5 a 6 horas de intervalo. Se você tiver mais de 30 anos de idade, 2 refeições por dia, 2 boas refeições por dia serão suficientes, uma de manhã e uma à noite. Após a refeição da noite, antes de você ir para a cama, deve haver um mínimo de 3 horas. E se você fizer uma certa quantidade de atividade física, não necessariamente uma atividade muito pesada ou exaustiva, apenas uma simples caminhada ou talvez uma dança ou algo parecido com isso, crie algo para si mesmo em que cerca de pelo menos 20 a 30 minutos exista alguma atividade física após a refeição da noite. Se você fizer isso, em grande parte o seu sistema ficará saudável. Anemia significa que em um nível o sangue perdeu o ferro, o que significa que você perdeu o seu aço, está bem? Você perdeu a força no corpo. Você vai se sentir exausto, simplesmente exausto por nada, porque uma vez que o ferro necessário não esteja lá, sua capacidade de transportar oxigênio para o corpo diminui. Isso significa que o seu corpo, o seu coração, o seu cérebro, tudo funcionará em um nível inferior, porque você não tem oxigênio suficiente. Portanto, aumentar o oxigênio no sangue é uma das coisas importantes, porque o quão saudável o corpo é e quão facilmente ele se rejuvenesce depende de uma alta taxa de oxigênio no sangue, e essa capacidade irá diminuir. Particularmente as mulheres têm que ter cuidado com isso, por causa do processo biológico, em que sua taxa de hemoglobina pode baixar e sua capacidade de transportar oxigênio no sangue vai diminuir, o que tornará elas desnecessariamente exaustas, vai fazer elas parecerem não inteligentes. Sim. Se as hemácias estiverem baixas, você se sente estúpida, porque não há oxigênio suficiente no cérebro e ele não funciona da maneira que precisa funcionar, tanto o corpo quanto o cérebro. Então, para cuidar disso, uma das coisas simples é consumir um pouco de mel em água morna, diariamente. E você vai ver que lentamente o número de hemácias irá subir. Se tem mais oxigênio no sangue, de repente você sente uma explosão de energia. De repente tudo está ativo, o sistema de rejuvenescimento no corpo está aumentando, as células mortas estão sendo substituídas rapidamente. O nível de inércia que você sente no corpo é muito mais baixo, o nível de inércia que você sente em sua mente é muito mais baixo. Então, o mel causa diferentes tipos de impactos no sistema. Se é consumido cru, tem um tipo de impacto. Se é consumido em água fria, tem um outro tipo de impacto. Se é consumido em água morna, tem um tipo de impacto diferente. Queremos consumi-lo em água morna, aqui, porque queremos que o sistema se abra. Se você colocar o mel em água fervendo, uma parte do mel se tornará venenosa. Por isso, você nunca deve colocar ele em água fervente ou não deve cozinhar o mel. Eu sei que nas sociedades ocidentais as pessoas estão fazendo bolos de mel e outras coisas. Elas estão cozinhando o mel. Se ele ultrapassar uma certa temperatura, então o mel se torna venenoso.
Por isso, ele tem de ser posto em uma temperatura que seja bebível. É aí que você coloca. Se estiver fervendo, não coloque. Veja, dormir não é uma necessidade na vida de alguém. O que o corpo precisa é de descanso. Dormir é apenas uma forma de descanso. Muitas pessoas estão começando a pensar. Em Tamil Nadu, se alguém diz, significa que eles estão dormindo. Não necessariamente, você pode se sentar e descansar, não é? Sim? Você pode ficar de pé e também descansar. Você está correndo, se você parar em pé, não parece que está descansando? Você está de pé, ao se sentar, não parece que está descansando? Existem muitas maneiras de descansar. O mais importante é que o descanso significa que você está mudando a equação da energia, onde o consumo é reduzido e a produção está acontecendo no mesmo ritmo. Então, após um período de tempo, você se sente rejuvenescido porque o consumo foi reduzido. Essencialmente, você está gerenciando a equação da energia. Se você está em atividade, o consumo é maior. O que quer que você esteja produzindo não é suficiente depois de algum tempo. Você se sente exausto porque o consumo tem sido excessivo. Se você baixar o consumo e aumentar a produção, depois de algum tempo você se sente energizado. A maneira ideal de viver é: não há sono na minha vida. Mas isso não é possível no momento. O corpo ainda tem alguma inércia. Por isso ele dorme o mínimo. O resto do tempo ele está tranquilo. Se você mantiver este tranquilo, então o sono não ocorre no corpo, a menos que ele chegue a um certo ponto de exaustão. Então o corpo nunca está pedindo para dormir, mas definitivamente está pedindo para descansar. Se você não sabe como se sentar aqui de uma forma tranquila, ele tentará descansar. Assim, se você puder se sentar aqui totalmente tranquilo, ele vai ficar aqui durante horas, sem adormecer. Caso contrário, essa é a única maneira que ele sabe descansar. Se você sentar aqui agora, uma coisa simples que você pode fazer é se sentar, você vem e se senta aqui. Apenas mova a sua atenção do topo de sua cabeça para baixo até os dedos dos pés e veja se tudo está solto e fácil, relaxado e tranquilo, ou você ainda está assim. Apenas deixe esse à vontade, o máximo que puder. Nem tudo está no seu nível de consciência. Tanto quanto você puder conscientemente, deixe esse à vontade. Você vai ver, de repente, se você é do tipo que adormece às 10 horas, se você simplesmente por 1 hora se senta aqui tranquilo, você vai ver que o seu sono vai ser adiado por meia hora. Você não vai se sentir sonolento às 10 horas, naturalmente você estará acordado. Namaskaram, Sadhguru. Então, com relação à situação na China e agora em todo o mundo, a respeito do coronavírus, isso tem criado muita tensão na China e também em outros países. Os chineses estão enfrentando muita discriminação. Então você pode dar alguns conselhos sobre essa situação no momento para os chineses? Bem, é uma realidade infeliz, mas isso está acontecendo com muita frequência. Em 2003 houve o SARS, 2012 houve o MERS, agora há o Corona, novos nomes, mas a mesma ameaça. Em grande parte vinda das mesmas fontes. Então, as pessoas da China devem olhar para isso. Por que isso está acontecendo conosco de novo e de novo? Bem, agora há uma gripe muito grave, quase 15 milhões de americanos estão infectados. Mas as pessoas não estão tão exaltadas com isso porque não está matando na mesma proporção. Pessoas muito idosas, crianças, podem morrer às vezes, mas não está matando assim. A razão pela qual isso está matando assim, porque eu escuto das pessoas, eu não sou um cientista de bactérias ou vírus ou algo do tipo, mas pelo que eu escuto,
É porque é muito novo para o sistema humano. É proveniente de outros mamíferos, animais selvagens, que infelizmente estão sendo consumidos como parte da dieta em certas partes da China, que está causando isso repetidamente. Então, esses animais selvagens têm certas coisas, vírus e bactérias, com os quais não somos competentes para lidar. Todos nós temos essas coisas, mas nossos corpos são competentes para lidar com a maioria delas. Mas o que há nesses animais nós não somos capazes de lidar, porque é muito novo para o sistema. Nosso sistema não possui os anticorpos necessários para lidar com isso. Dito isso, esta é uma questão cultural que o povo da China deve considerar a longo prazo. O governo chinês, pelo que posso ver, está lidando com isso em pé de guerra. Não há mais nada que alguém possa fazer, até onde eu vejo, quando eu olho para os procedimentos que estão sendo tomados. Mas eles não serão capazes de contê-lo, porque as pessoas irão se deslocar. Se eu disser não tussa, então as pessoas são assim. Então as pessoas vão se deslocar e elas já se deslocaram. Espera-se que quase 5 milhões de pessoas de Yuan possam ter viajado para fora. Então para onde todos eles foram? Vocês estão aqui? Nós não sabemos para onde eles foram, com que propósito eles foram. Eles podem parecer perfeitamente saudáveis, mas podem ainda estar espalhando isso. Essa é a singularidade dessa coisa, eles não estarão doentes. Eles parecerão perfeitamente saudáveis e ainda o estarão espalhando. Então, há um certo medo entre as pessoas. Claro, vídeos estão circulando, mostrando como você cai morto ali mesmo na rua. Então, quando você vê um rosto chinês, as pessoas ficam com medo. Esse medo alarmante vai acontecer inevitavelmente. Mas os chineses também devem entender que é um momento delicado. Não interprete mal o isolamento como discriminação, por favor. Não faça isso. Por favor, não há discriminação, mas se você estiver infectado, mesmo em sua própria casa, eles a isolarão, não é? Simples assim. Então, o povo chinês deve aceitar isso de bom espírito e não tossir. Mas existem maneiras diferentes de lidar com isso. Alguns vão lidar com isso de uma maneira desagradável, alguns vão lidar com isso de uma maneira agradável. Nós temos aquele áudio. Deixe-me tocar um áudio para vocês. Existem maneiras diferentes de lidar com uma infecção. Hello, virus from Wuhan. Another problem's here again. Because you see the contagion creeping, and the virus is indeed spreading, and the memory of SARS planted in my brain still remains. We stand and fight the virus. We hear of theories how it grew. From snakes and bats became a flu, passing the sickness from man to man. Now it's growing, getting out of hand. It's a virus that has traveled near and far. Corona. We have to fight the virus. And in the latest news I saw 10,000 people, maybe more. People falling sick with much coughing. People falling ill with much sneezing. People worried for their health and their one so dear, pneumonia. We keep the fight, the virus. Keep your hands clean, always know. Hygiene will stop that virus grow. When you sneeze, cover with a tissue. Even coughing, just let me teach you.
Wear a mask if you're sick so that others won't get it too. We count on you to help to fight the virus. Together we must overcome. To beat this virus, fight as one. For a life of health and harmony. It's in our hands, it's up to you and me. For the health of our land, of our friends and family, humanity. We will win this fight, the virus. Então, quando as calamidades aparecem em nossos caminhos, existem muitas maneiras de lidar com ela. Vamos lidar com isso graciosamente. Coisas continuam vindo, o vírus virá, isso virá, aquilo virá. Mas como lidamos com isso, depende de nós. Então, talvez lidaremos com isso também, espero. Mas da forma que for, vamos fazê-lo graciosamente. Se alguém está infectado, o que eles precisam é definitivamente isolamento, mas compaixão, não discriminação, ok? Quando dizemos NADIs, não estamos falando dos 72 mil, porque esses 72 mil são apenas um ramo dos 2 NADIs básicos, o Pingala e o Ida. 36 mil se ramificam do Pingala, 36 mil se ramificam do Ida. Esta é a fisiologia energética de um ser humano. Quando dizemos Nadi Shuddhi, estamos falando de purificar fundamentalmente o Pingala e o Ida, para que o sistema energético funcione em equilíbrio. Existe uma conexão entre sua respiração e sua estrutura mental. Trazer equilíbrio ao seu pensamento é um passo muito importante que você precisa dar, se quiser trazer equilíbrio à sua atividade, sua emoção e os resultados de sua vida. E o impacto que você causa na vida de outras pessoas, Nadi Shuddhi desempenha um papel importante. Como praticar Nadi Shuddhi? Ela irá demonstrar. Por favor, observe. Sente com as pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta, olhos fechados. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre os dedos, médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso. Concentre-se em sua respiração. Então, quando você faz o Nadi Shuddhi, o mais importante é inspirar e expirar completamente, da forma mais lenta e gentil que for possível para você. Você não deve fazer nenhum som ao expirar ou inspirar. Então, para que isso aconteça, você só precisa se lembrar de um ponto básico para que o Nadi Shuddhi aconteça por si só. Você sempre mudará após cada expiração. Então, isso significa, qualquer que seja a narina que você inspira, será a mesma que você expira. Faça Nadi Shuddhi por no mínimo 4 minutos. Algumas correções para a prática. Não mantenha a mão esquerda na coxa. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo. Para esclarecer, na mão direita,
Você usa apenas o polegar e o dedo anelar. O anelar e o dedo mínimo permanecem retos e juntos mantendo contato. Dobre o dedo médio e o indicador. Se você não for capaz de mantê-los retos, faça o melhor que puder. Além disso, há uma tendência de manter a cabeça abaixada ou virada para um dos lados. Inconscientemente, seu rosto pode se inclinar para um lado ou para outro. Sua cabeça deve estar reta. Se você mantiver isso, seu sistema chegará a um equilíbrio muito rapidamente. Certifique-se de não estar pressionando com muita força a parte inferior da narina. Localize o osso septal na sua narina direita, apenas 1 milímetro abaixo. Se você colocar o polegar com uma pressão mínima, você pode bloquear a narina de forma eficaz, então nenhum ar poderá escapar. Certifique-se de que você não está respirando superficialmente, fazendo respiração natural ou prendendo a respiração. Faça uma completa inspiração e uma completa expiração. Vamos fazer Nadi Shuddhi juntos agora. Sente-se numa postura de pernas cruzadas, com a coluna confortavelmente ereta. Se você não conseguir se sentar no chão, você pode sentar em uma cadeira, cruzando as pernas na altura dos tornozelos. A mão esquerda deve estar relaxada e posicionada no meio do seu colo, com a palma voltada para cima. Use apenas a mão direita. Use o polegar e o dedo anelar. Dobre o dedo médio e indicador. O anelar e o dedo mínimo são mantidos em linha reta, lado a lado, mantendo contato. Feche os olhos. Agora bloqueie sua narina direita com o polegar e inspire pela narina esquerda. Após completar a inspiração, expire através da mesma narina. Da mesma forma, usando o dedo anelar, bloqueie sua narina esquerda e inspire pela narina direita. Em seguida, expire pela mesma narina. Novamente, bloqueie a direita e abra a esquerda. Inspire e expire. Continue fazendo isso até pedirmos que você pare. Concentre-se na sua respiração. A respiração é uma completa inspiração e uma completa expiração. Faça da forma mais devagar e gentil que puder. Esteja certo de que sua coluna está confortavelmente ereta. Certifique-se de que sua cabeça está reta. Continue focado na sua respiração.
Termine com uma expiração pela narina esquerda e pare. Por favor, devagar, abra os olhos. Peace is not the ultimate goal of life. It is the most fundamental requirement. If you hold it as the ultimate goal in your life, you will only rest in peace. Adolescência significa primavera da vida. Se você está tendo problemas com a primavera, eu posso imaginar como irá lidar com seus invernos. Olá? É a primavera da vida? Quando tudo tem muita energia, seu corpo está na melhor forma. Se você está tendo problemas para lidar com essa parte de sua vida, posso imaginar o resto de sua vida, como você vai lidar com isso? Esta não é uma idade qualquer. Talvez estejam sendo feitos estudos sobre pessoas específicas, mas os bebês têm questões com fraldas. Os adolescentes têm questões hormonais. As pessoas de meia idade têm crise. Na velhice, vendidos a farmacêuticos. Quando você é jovem, você comprou drogas na Rua dos Fundos. Quando se é mais velho, é por cima do balcão. Nada mudou muito, apenas se tornou legalizado, tudo está se tornando legalizado, sabe? Olá? Muitas coisas que não eram legalizadas estão se tornando legalizadas, não é mesmo? Então, isso não é para zombar com o sofrimento de alguém, mas você precisa entender o que está acontecendo. Há muitas dimensões para isso. Eu não acho que consigo cobrir todas elas nesses poucos minutos. Mas apenas colocar alguma perspectiva para você. Veja, há 5 fontes de recepção para você do mundo exterior. Existem 5 aberturas: sua visão, sua audição, seu olfato, seu paladar e seu toque. O aspecto mais simples da vida é esse. Essencialmente, seus olhos são desenvolvidos para receber 12 horas de luz, 12 horas de escuridão. Luz das estrelas, luz da lua, ok? Agora, literalmente, a cada momento de sua vida a luz está penetrando. Não há espaço. E os sons... Apenas imagine, suponha que você viveu no mesmo lugar e é silencioso como aqui. Se você ficar no ashram, ainda é calmo. Se você vivesse aqui, uma vez ou outra, acontece algum barulho. Do contrário, geralmente é calmo, alguns insetos fazendo barulho, isso, aquilo, é mais ou menos assim. Agora, 24 horas por dia, alguma coisa está acontecendo. Veículos estão andando. Nos Estados Unidos, em todos os lugares, há alguma máquina fazendo barulho o tempo todo. É como se... Sabe, se eu viajasse por aqui por 6 semanas, 8 semanas, é tipo um boom. Algo está acontecendo em qualquer edificação que você chega, algo está acontecendo. Quando eu volto para o ashram na Índia, se eu me sento lá, é quieto, assim, absolutamente quieto. E o impacto que isso tem em seu sistema é tremendo. Esse zumbido que está acontecendo, veja, está acontecendo até mesmo aqui. Eu ainda estou mantendo minha posição, não sei, sem me dizer, eles podem já ter instalado, eu disse sem ar-condicionado no ashram, nos chalés. O porquê estou dizendo isso é... Você vem a um centro de yoga porque você quer levar seu sistema a um certo nível de estabilidade e equilíbrio, porque sem equilíbrio, não importa que talentos você tenha, que inteligência você tenha, que capacidades você tenha, sem equilíbrio você não serve para nada. Todas essas coisas trabalharão contra você. Sua própria inteligência trabalhará contra você. Portanto, o tempo todo há sons e vibrações acontecendo.
E como se isso não fosse bastante, pessoas estão usando fones de ouvido o tempo todo, dang, dang, dang. Eles chamam isso de música, mas o músico nem se dá o trabalho de tocá-la, é apenas uma máquina, batendo nos seus ouvidos o tempo todo. Bom, talvez isso seja melhor do que ficar ouvindo as pessoas à sua volta. Talvez você pense que isso é melhor que os ruídos dos automóveis que o cercam. Mas o impacto ininterrupto do som, o impacto ininterrupto da luz, o impacto ininterrupto de vários outros estímulos, isso afeta a todos. E a adolescência significa que eles estão trocando de pele, literalmente de um estágio para o outro, rapidamente. Esse é o momento em que deveriam estar em uma atmosfera muito estável. A maioria das pessoas não tem uma atmosfera tão estável. Uma coisa por causa de várias coisas que já mencionei. Situações familiares não estão estáveis, os pais também estão gritando. Olá? Sim, eles estão. Porque cada filme, cada programa de televisão, tudo está sendo exibido na casa. Se você estiver com raiva, você deve gritar, você deve bater na porta. Se não, em alguém, pelo menos você deve bater em alguma coisa, você deve quebrar alguma coisa. Isso está virando a norma? Todo mundo acha que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Olá? Exemplos estão sendo criados, pessoas acham que esse é o jeito de lidar com suas emoções? Não. Se suas emoções estão fora de controle, cale-se, feche os olhos e apenas se sente em um lugar. Sim. É uma maneira de lidar com sua emoção. Se sua emoção está ficando fora de controle, apenas feche sua boca, feche os olhos, sente-se em um local, não atrapalhe o resto do mundo. Alô? Pelo menos esse tanto de responsabilidade você deve ter. Quando você está atrapalhado, você não atrapalha o mundo. Guarde para si mesmo a sua bagunça. Ao menos isso, não é? Não, em todos os lugares as pessoas estão demonstrando que se você está sensível emocionalmente, você precisa chutar algo, você precisa quebrar algo, você precisa jogar algo em alguém, ou pelo menos na parede. Então tudo isso, e me diga, suponha que não houvesse televisão e não houvesse cinema. Quantas vezes em sua vida você iria ter testemunhado alguém ser baleado? Mas agora que você está assistindo seu cinema e sua televisão, quantos tiroteios você já viu? Centenas? Milhares, provavelmente, não é? Você acha que isso não tem impacto? Não apenas isso. Desde os 5 anos de idade, tudo que eles aprendem é tiroteio, tiroteio, tiroteio. Talvez apenas na tela, mas algumas vezes eles precisam sair da tela e fazer a coisa real, sim ou não? Agora, desta forma eu posso continuar um número sem fim de coisas que estamos fazendo em nome da chamada vida moderna, que é uma maneira de atrapalhar a vida. Todas as vidas são bagunçadas, não apenas a do adolescente. Por que os adolescentes ainda estão em suas mãos? Você está reclamando? Os pais estão reclamando. Porque eles ainda estão em suas mãos? Uma vez que eles saiam, seus maridos e esposas estarão reclamando. Ninguém os ouve. Alô? Esses mesmos pirralhos saíram e casaram e tiveram filhos e tudo mais? Olá? Sim ou não? Talvez, com a idade, se eles se tornarem menos enérgicos, ou pelo menos à noite eles bebem e eles estão em hibernação, ou eles estão fora em algum lugar ganhando sustento, quando voltam para casa estão em hibernação. Desta forma todos estão seguros. Mas esta não é a maneira de conduzir a vida. Até mesmo quando você está exuberantemente vivo, você não deve causar dano a nenhuma outra vida ao seu redor. Isso é vida. Olá? A única forma de saber se você não é perigoso é que você está sedado. Isso não é uma boa vida. Olá? Agora, essa é a fase da vida em que as mudanças estão acontecendo tão rapidamente. Todos esses impactos que estão em cada vida no planeta, não apenas na vida humana, mas em cada vida no planeta,
talvez um pouco mais exacerbada no adolescente, ou talvez seja da mesma forma que você, é só porque você achou que eles eram os seus queridinhos. Agora eles estão mostrando qualidades genéticas. Se uma versão menor de você é assim, você deve olhar. Uma coisa simples é isso. Se todo ser humano souber simplesmente como sentar quieto, apenas por alguns minutos por dia, nenhum grande sadhana espiritual, nada, simplesmente sentar-se quieto. Se isso puder acontecer, o mundo mudará de muitas maneiras, mas ainda temos que lidar com esses estímulos. Esses estímulos são muitos. Em suas casas, vocês podem fazer isso. Onde eu moro, na maior parte do tempo eu nunca acendo as luzes, a não ser que eu queira ler algo, ou o que seja. Você verá, seus olhos irão se ajustar e você conseguirá se movimentar, tudo fica bem? Ou, se você precisar de alguma coisa, um par de lâmpadas irá cuidar daquele pouco de luz que você precisa para se movimentar? Luzes brilhantes acesas o tempo todo estão dizendo ao seu sistema: os estímulos são demais. Para seus olhos, para seus ouvidos, você precisa reduzir os estímulos. Veja, se você tivesse que ver cores, você precisaria esperar pelo pôr do sol, sentar ali e esperar? Então uma cor espetacular surgiu, mas se você está olhando para o seu telefone, já passou? Mas hoje, você liga a televisão, todas as malditas cores do universo estão simplesmente passando e passando e passando interminavelmente. Tudo isso tem um impacto imenso. Luz, som, cor. Se você diminuir esse estímulo em sua vida e na vida de seu filho, de uma forma ou de outra, faça o que você precisar fazer, você verá que eles vão crescer de uma forma muito mais equilibrada. Essa é uma coisa simples que você pode fazer. Para os adolescentes, isso deve ser esclarecido. Um pouco de Hatha Yoga. A maioria deles irá passar por essa fase da vida facilmente. Quanto mais inteligente você for, mais você vai se questionar, mais você será confuso sobre tudo. Quanto mais profundamente você olha para a vida, mais confuso você será. E isso é bom. Somente alguém que não olha para nada, que tem uma visão paralela, ele está morto de certeza sobre tudo. Então, ou você deve ser um idiota ou um fanático para fazer isso, e não há muita diferença entre os dois. Então agora, a sua mente está confusa. Essa é a natureza da mente. Você precisa aprender a usar a confusão em seu benefício. Se sua mente não está confusa, isso significa que ela não está recebendo constantemente. É uma mente bloqueada. Sua mente se tornou um bloco de concreto que está morta de certeza sobre tudo. Caso contrário, constantemente, se você está percebendo mais e mais informações, ela está sempre confusa, porque está sempre recebendo muito mais do que pode processar. É tanta informação, tudo que você vê, se você vê um pouco mais cuidadosamente. Bem aqui nessa sala você pode ver tantas coisas que você nunca pensou ser possível em sua vida. Se você observar apenas uma coisa, isso acontecerá assim. É só que as pessoas estão vendo assim e elas não veem nada. Se elas prestarem atenção o suficiente a uma coisa, você verá. Uma simples formiga pode manter o seu foco pelo resto de sua vida. Tem tanta coisa nela. Então, tudo ao seu redor, se você prestar atenção suficiente, há tanta informação, sem chance de nenhuma mente jamais processar isso. Somente uma mente desatenta pensa que sabe tudo. Uma mente atenta está sempre imaginando e confusa sobre cada pequena coisa no universo. E é assim que deve ser. Você não deve sofrer sua confusão. Você deve entender, se você está constantemente confuso, isso significa que você tem uma inteligência funcionando. Sim. Então, depois de separar sua alma e sua mente, uma alma inexistente em sua experiência, a mente está recebendo muitas coisas, de todas as direções, o tempo todo, infinitamente, na vigília e no sono. Os 5 sentidos estão sempre percebendo, incessantemente. A maioria das pessoas não está alerta para isso.
Então sua vida se torna estagnada e chata. Confusão significa que ainda há uma possibilidade. Conclusão significa que há morte. Então, não tente concluir e afastar a confusão. A confusão é boa. Nesse momento, não imagine coisas que não são verdadeiras. A confusão é porque nunca, na história da humanidade, alguém jamais imaginou a natureza da criação, a natureza da vida, em suas mentes. Você pode se tornar vida e conhecer a vida. Você nunca pode entender a vida, apenas entenda isso. Nunca jamais você poderá entender a vida. Mas, se você se tornar um absoluto pedaço de vida, você vai conhecer a vida pelo que ela é. Então, a única maneira de conhecer a vida é se tornar uma. Você é uma? Ou você é uma alma, ou uma vida? Você é vida ou não? Você é. Então torne-se isso. Agora mesmo você não é uma vida. Você é um bando de pensamentos, emoções, ideias, opiniões e preconceitos. Isso é mais dominante do que a vida em você, não é? Sim ou não? Seu pensamento e sua emoção estão ocupando mais espaço do que a vivacidade que você é. Então você não está experienciando a si mesmo como um pedaço de vida. Você está experienciando a si mesmo como um bando de pensamentos, emoções e tudo mais. Esta é uma percepção errada. Porque você está vivo, você pode pensar. Você entende? Não é porque você pensa que você existe. Porque você está vivo, você pode pensar se desejar. Mas agora, o processo de pensamento se tornou tão compulsivo que as pessoas pensam que é mais dominante ou predominante na vida. Não é assim. O seu pensamento não existe antes da vida. Porque você está vivo, você pode pensar. Pensamentos. Se o pensamento de alguém está focado em alguma direção em sua vida, nada mais parece importar. Tal pessoa é livre, simplesmente por causa de seu pensamento. Não um processo de pensamento confuso. Esse processo de pensamento não irá protegê-lo. Mas, se o pensamento de alguém é assim, que está absolutamente conectado a uma coisa e apenas uma coisa, um pensamento focado, tal pensamento pode dar-lhe muita proteção, e muito propósito e muita capacidade. Isso é uma coisa diferente. Mas nesse momento você não está nesse estado. É melhor usar uma ferramenta simples. E você não precisa se preocupar se alguém vai afetá-lo. Você precisa entender. Se você se proteger, você também se protegerá do bem-estar. Você entende? Portanto, a proteção deve ser tal que somente o que não é necessário para você é filtrado. Você precisa de um filtro, não de uma parede. Sim. Se construirmos um muro à sua volta, ele irá protegê-lo da própria vida. Muitas pessoas estão fazendo isso. Elas querem se proteger da morte e do perigo, mas no que eles serão bem-sucedidos eles se protegerão da vida. Nem mesmo a vida lhes tocará. Eles estão tão seguros. Não se torne assim, a vida deve tocar você. Mesmo se a vida te sufocar, é melhor do que permanecer intocado pela vida. Sadhguru, eu gostaria de saber, quando estamos em silêncio, ainda assim sentimos a mente tagarelando, o que sempre nos incomoda, e os nossos pensamentos sempre se alternam entre imaginações passadas e futuras, o que não nos traz nenhum ganho. Como se livrar disso? Existem muitas ideias sobre essa ausência de pensamentos, mente vazia. Esses tipos de termos têm sido propagados por todos os lugares, e esses termos têm sido mal compreendidos e transformados em todos os tipos de coisas, e as pessoas estão se esforçando em como parar minha mente. Levaram milhões de anos de evolução para se conseguir uma mente com esse tipo de capacidade, não é? Milhões de anos de um tremendo trabalho da natureza para que hoje você tenha uma mente com esse tipo de alcance. E agora você quer pará-la. Por que é que você quer pará-la? Se a sua mente estivesse
constantemente produzindo agradabilidade absoluta para você, você pensaria em como parar esta mente? Pensaria? Não. Ela está produzindo muito descontentamento. É por isso que você está pensando em como parar a mente. Essa é a primeira coisa, onde quer que você vá no mundo, isso entrou tanto na mente das pessoas. Se você lhes disser medite, elas dizem, mas Sadhguru, eu não consigo parar a minha mente. Eu disse, isso só acontecerá depois que você parar seus rins, seu fígado, seu coração. Você para todas essas coisas, então a mente também irá parar. Você quer que parem? Não. Então por que você quer que a mente pare? Por que você tem um preconceito tão terrível contra a mente? Você não se importa se o coração está batendo, você consegue meditar. Você não se importa se o seu fígado está trabalhando, você consegue meditar. Os seus rins estão funcionando, você consegue meditar. Se o seu cérebro funciona, você não consegue meditar? Qual é o problema? Você parece ter algo contra a inteligência, não é? Isso é uma conspiração da estupidez contra a inteligência humana, que diz que meditar significa que o seu cérebro deve estar congelado? Não. Você não precisa congelar o seu cérebro. Nós estávamos olhando para isso ontem mesmo. Iniciaremos você em Shambhavi. É um processo simples. Existem muitas maneiras de fazer isso. Essa é uma maneira simples, mas é um processo poderoso. Se você sentar aqui, você verá que o seu corpo está aqui, a sua mente está em algum lugar, quem você é está em outro lugar. Uma vez que haja um espaço entre você e a sua mente, então o que a mente não está fazendo, o que a mente está fazendo, isso nem mesmo será um problema. É como se você estivesse preso em um engarrafamento, sabe? Você está sofrendo no meio do trânsito. Essa é uma experiência. Suponhamos que você esteja no topo do Chamundi Hill, ou você esteja flutuando em um balão de ar quente e olha para baixo para aquele trânsito todo, muito tranquilamente. Trânsito. Por quê? Por causa da distância, não é? Quando você está nele, o trânsito é uma experiência diferente. Lá bem alto, sentado em um balão de ar quente, você olha para baixo, você não consegue nem ouvir os sons. O trânsito parece maravilhoso, não é? Sim ou não? Porque existe uma distância. Portanto, uma vez que existe uma distância entre você e a atividade da sua mente, a mente não é um problema. A mente é um milagre, não um problema. E de qualquer forma, se os pensamentos ocorrem continuamente, se você está tendo uma diarreia mental, obviamente você comeu comida estragada, não é? Sim. Se você está tendo uma diarreia física, você comeu comida estragada, não é? Se você está tendo uma diarreia mental, você obviamente consumiu algo errado. O que essa coisa errada pode ser é... no momento em que você se identifica com algo que você não é, então você está acabado, a sua mente será uma fuga contínua, não tem outro jeito. Faça o que quiser, tente o quanto quiser, ela não vai parar. Se você não se identificar com nada que você não é, você saberá lidar com tudo, você saberá usar tudo, mas não se identificará com aquilo, então você verá que se você sentar aqui, simplesmente a mente estará assim. Se você quiser usá-la, você pode usá-la, do contrário, ficará assim. Neste momento, as suas mãos estão assim. Ah, você está mantendo-as atadas porque elas irão para todos os lados, não é? Não, você pode mantê-las assim. Você pode mantê-las desse jeito, você pode mantê-las desse jeito. Quando você quiser usá-las, você pode usá-las. Portanto, é um instrumento útil. Suponhamos que suas mãos passem a ficar assim. Você sabia que algumas pessoas se tornaram assim? Sim ou não? Se elas se tornarem assim, você se tornará ridículo, não é? Se isso acontecer com a sua mente, você se tornará da mesma forma ridículo. É só que você está vivendo em uma zona de conforto, pois ninguém mais pode ver, mas as pessoas podem ver. Se elas lhe observarem bem de perto, elas poderão ver, não é? E se elas forem ou não capazes de ver, isso não importa. A questão é, a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle?
Não importa se elas conseguem ver ou não, esse não é o problema. O problema é que a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle, fazendo a sua própria bobagem o tempo todo. Ela não está fazendo o que você quer que ela faça. Então, se você tiver que ser libertado dessa enfermidade, você deve parar de comer comida estragada. Comida inadequada ou comida estragada significa que você está se identificando com coisas que você não é. Se você sentar aqui, se você não se identificar com isto e com isto, então você verá que tudo está bem. Assim, a sua mente irá fazer o que você quer que ela faça, caso contrário, ela simplesmente ficará por ali, e é assim que deve ser. A mente não deveria estar contando suas próprias histórias o tempo todo. Ela deveria contar a história que você quer que ela conte, não é mesmo? Do contrário, ela é um incômodo e tanto. Não é fantástico que se não houver nenhum propósito, você não tem nada para cumprir, você pode simplesmente viver. Não, mas você quer um propósito? E não um propósito simples, você quer um propósito dado por Deus? Isso é muito perigoso. As pessoas que acreditam ter um propósito dado por Deus estão fazendo as coisas mais cruéis no planeta? Sim ou não? Elas estão fazendo as coisas mais horríveis e elas sempre fizeram as coisas mais horríveis. Porque quando você tem um propósito dado por Deus, a vida aqui se torna menos importante do que o seu propósito. Não, a vida é importante. A vida é importante. Quando eu falo vida, eu não estou falando da sua família, do seu trabalho, do que você faz, do que você não faz, da sua festa. Não estou falando disso como vida. Este é vida, não é? A vida está dentro de você ou ao seu redor? O ambiente da vida. Você está confundindo o ambiente da vida com a vida? A sua casa, a sua família, o seu local de trabalho, a sua festa, tudo isso é o ambiente da vida. Isso não é vida, não é? Sim ou não? Você está confundindo o ambiente com a realidade? Não. A vida é importante. Porque é a única coisa que você conhece. Você não conhece mais nada. Você conhece mais alguma coisa? O resto é tudo imaginado, não é? A única coisa é que este está pulsando, vivo, e isso é tudo o que há. Então isso é importante? É de extrema importância. Não você como pessoa, isso não é importante, mas você como um pedaço de vida é muito importante, porque essa é a base de tudo. Quando eu digo que essa é a base de tudo, o universo existe para você somente porque você existe, não é mesmo? Sim ou não? O mundo só existe para você porque você existe, caso contrário, ele não existiria em sua experiência. Portanto, em todos os sentidos isso é importante. Então, qual é o propósito deste? Veja, se você tivesse um propósito e se o tivesse cumprido, o que você faria depois disso? Depois disso, o que você faria? Ficaria entediado, não é? É que a vida é tão complexa e tão fenomenalmente complexa que se você passar 10.000 anos observando-a cuidadosamente, você continuaria sem conhecê-la inteiramente. Se você passar 1 milhão de anos observando-a com foco absoluto, ainda assim você não a conheceria em sua totalidade? É assim que as coisas são? Existe um significado para isso? A coisa mais grandiosa da vida é que ela não tem nenhum significado. Este é o maior aspecto da vida, é que ela não tem significado e que não há necessidade de que ela tenha um significado. É a pequenez da mente do indivíduo que buscará um sentido, porque psicologicamente você se sentirá meio que desconectado da vida, caso você não tenha um propósito e um sentido.
As pessoas estão constantemente tentando criar esses falsos propósitos. Agora, elas estavam muito bem e felizes, de repente elas se casaram, agora o propósito é a outra pessoa. Depois eles têm filhos, agora eles se tornaram infelizes juntos. Agora todo o propósito pelo qual eu passo por essa infelicidade é por causa das crianças. E assim vai. Essas são coisas que você está causando e mantendo-as como propósitos de vida. E existe um propósito dado por Deus? E se Deus não souber que você existe? Não, eu só estou perguntando por acaso. Eu estou dizendo que neste enorme cosmo, do qual Deus deveria ser o criador e o gerente destas 100 bilhões de galáxias, e nelas está este pequeno planeta e você, suponha que ele não saiba que você existe. O que fazer? É possível ou não? Me desculpem, eu estou dizendo tantos sacrilégios, mas é possível ou não é? E se ele nem souber que você existe? E se ele não tiver um plano para você? Suponha que ele não tem um plano individual para você. Não procure por tais coisas. A questão é que a criação é feita de tal forma que a criação e o Criador não podem ser separados. Aqui você é um pedaço da criação, ao mesmo tempo a fonte da criação está pulsando dentro de você. Se você prestar um pouco de atenção neste processo da vida, você não precisará de nenhum propósito. Ele o manterá envolvido por 1 milhão de anos, se você quiser. Há tanta coisa acontecendo, tanta coisa significa tanta coisa inacreditável acontecendo aqui mesmo. Se você prestar atenção suficiente, 1 milhão de anos de existência vai mantê-lo ocupado ou mais? Nesse momento, a necessidade de um propósito surgiu porque você está preso na estrutura psicológica, não no seu processo de vida. Psicologicamente, a sua estrutura psicológica funciona a partir dos dados limitados que ela acumulou. É dentro disso que ela fica girando e agora mesmo, o seu pensamento e a sua emoção se tornaram muito mais importantes do que sua vida. Não é assim? Então, por causa disso, você procura um propósito como uma fuga da armadilha que você montou para si mesmo? É uma armadilha montada por você? Você pode facilmente sair dela? Se a armadilha foi montada para você por outra pessoa, será difícil de sair porque eles montarão uma armadilha de tal forma que você não poderá sair, não é? Eu estou falando da vida e não do casamento. É disso que estou falando. É isso? Então essa é uma armadilha montada por você? É fácil sair dela, mas esse é o problema. A razão de ser tão difícil é porque agora você está identificado com a armadilha, você gosta dela. Você gosta dela porque ela lhe dá uma certa sensação de segurança e estabilidade e proteção e identidade individual. Se você constrói um casulo ao seu redor, ele lhe dá segurança, mas também o aprisiona. As paredes de autopreservação também são paredes de autoaprisionamento. Quando elas o protegem, você gosta delas. Quando elas o restringem, você não gosta delas. É por isso que temos portas. Nós gostamos das paredes porque elas nos protegem. Mas nós temos portas para que possamos abri-las e sairmos quando quisermos. Não importa o quanto seja bom, ainda queremos sair, não é? Então, é assim com cada armadilha que você monta. Não importa o quanto seja bom, você ainda quer sair. Portanto, o muro psicológico que você construiu, que lhe dá algum senso de identidade, que lhe dá algum senso de ser uma pessoa, um indivíduo, e que lhe dá segurança,
Você começa a experienciá-lo como uma armadilha, em algum momento você quer derrubá-lo. Portanto, uma maneira de não quebrá-lo é encontrar um propósito. Aqueles que encontram um propósito em suas vidas tornam-se tão convencidos. Eles viverão para sempre dentro da sua própria armadilha, achando que estão fazendo a coisa mais fantástica. A primeira coisa que você precisa é de equilíbrio. Se você tiver equilíbrio, então você pode escalar. Se você não tem equilíbrio, é melhor você ficar no chão, não é? Não é seguro para alguém que não está equilibrado escalar alto. É melhor você ficar perto do chão, você não deveria escalar. Portanto, a primeira coisa é estabelecer um equilíbrio, depois desfazer a sua estrutura psicológica. Então será uma coisa maravilhosa. Se você desfizer a sua estrutura psicológica sem equilíbrio, o que muitas pessoas fazem hoje em dia, veja por que uma pessoa quer beber álcool ou usar drogas. Porque isso desfaz a sua estrutura psicológica e faz você se sentir livre por um momento, mas sem o equilíbrio necessário. Você não trabalhou para o equilíbrio, mas você conseguiu a liberdade. Liberdade sem equilíbrio é destruição, não é? Portanto, a primeira coisa é trabalhar pelo equilíbrio, um enorme senso de equilíbrio, no qual, mesmo que você desmonte a sua estrutura psicológica, você pode simplesmente viver aqui. Desmantelar a sua estrutura psicológica é um processo importante porque essa é a sua armadilha, essa é a sua segurança, essa é a sua estabilidade, ao mesmo tempo é a sua armadilha. Porque as paredes foram erguidas, você se sente seguro, mas elas também são a sua armadilha. Se você desmantelar a sua armadilha, você vai desmantelar a sua segurança também, não é? Você também desmantela o seu senso de propósito? Você também desmantela tudo que é importante para você? Portanto, para isso precisará de equilíbrio. Sem equilíbrio, se você desmantelar, irá enlouquecer. Mas não procure um propósito, porque se você procurar um propósito, você está procurando a loucura. Se você encontrar um, com certeza você está louco. Sim. Se você acha que encontrou um propósito na vida, você com certeza enlouqueceu. Porque somente as pessoas loucas têm um propósito. Ou as pessoas que têm um propósito são loucas de muitas maneiras. Essas são coisas que você cria em sua mente e acredita que sejam verdadeiras, não é mesmo? Agora mesmo lutar pelo meu país é o meu propósito. Neste momento, se for necessário, lutarei, sabendo muito bem que é uma maldita luta desnecessária. Sim. Assim você lutará apenas na medida do necessário. Se você acha que esse é o seu propósito, você vai querer destruir o mundo inteiro por causa das bobagens que você acredita, não é mesmo? Se algo for necessário, nós o faremos. Com um envolvimento absoluto, não existe outro propósito. O propósito da vida é viver e viver totalmente. Viver totalmente não significa festejar todas as noites. Viver totalmente significa que antes de você morrer, cada aspecto da vida foi explorado, nada ficou inexplorado. Sim? Antes de você morrer, mesmo que você não explore o cosmo, pelo menos este pedaço de vida você deve conhecê-lo em sua totalidade. Este tanto você tem que fazer a si mesma, não é? Isso é viver totalmente. Experimentar tudo isso, todas as dimensões do que este é, você não deixou nada intocado. Você só faça isso. Vai demorar muito tempo. É um propósito bom o suficiente para você. Namaskar, Sadhguru. Meu nome é Rito. Minha pergunta é, o que, segundo você, é ser bem-sucedido em espiritualidade? Em espiritualidade ou na vida? Em espiritualidade. E eu conhecerei isso antes de morrer? Veja, o que todas essas ideias inventadas sobre o que é espiritualidade, o que aconteceu é que as pessoas pensam que se elas estão buscando Deus, elas são espirituais.
O que você precisa entender é que você já fez uma suposição e então você está tentando concretizar a sua suposição. Você quer que um guru lhe diga, sim, Deus está lá, busque-o. Buscar significa isso, que você não sabe se Deus governa essa existência ou se o diabo governa essa existência ou se ela é simplesmente não governada, como a Índia. Você não sabe? É por isso que você quer buscar? Você está buscando significa que você não sabe e você quer saber? Se alguém há de ser bem-sucedido, como eu disse anteriormente, a coisa mais importante é que sua inteligência não se identifique com nada. Porque a natureza do intelecto é essa. No momento em que você assume uma identidade, seu intelecto trabalhará duro para proteger essa identidade. Você só precisa dizer a si mesmo 3 vezes, eu sou indiano. De repente tudo que é indiano parece legal, tudo do outro lado da fronteira não parece legal. Você só precisa dizer a si mesmo, eu sou isso, e imediatamente ele apenas protege aquilo e nada mais. Essa é a natureza do intelecto. De fato, esse é o trabalho do intelecto, porque o intelecto é uma ferramenta de sobrevivência. O intelecto não é a inteligência suprema. Infelizmente, porque estamos muito sob influência europeia, e lá alguém disse... penso, logo existo, nós simplesmente a perdemos? Na Índia, no sistema iógico, não atribuímos muita importância ao seu pensamento, para começar. Então, uma vez que a razão pela qual não damos importância ao processo de pensamento é que ele só pode acontecer a partir dos dados limitados que você coletou. O que você chama de pensamento, qualquer que seja o tipo de pensamento que você tenha, é apenas uma reciclagem dos dados limitados que você acumulou. Talvez você pense sobre deuses, talvez você pense sobre prazer, sobre política, sobre dinheiro. São apenas dados que você tem, você está os reciclando, você não está tocando... Veja, você pode estar pensando, seja lá o que for. Então eu tenho dito, isso é uma coisa difícil de fazer com as pessoas. Eu estou constantemente lhes dizendo, se Deus aparecer em sua meditação, você só tem que ignorá-lo. Ah, mas Sadhguru, se Shiva vier, especialmente se ele vier. Porque Shiva está vindo somente por causa das imagens de calendário que você já viu. Se você tivesse nascido em outro lugar, outro alguém estaria vindo? Então estes são dados antigos que estão sendo reproduzidos. Então o que quer que esteja sendo reproduzido, veja, você não pode pensar em Deus, você não pode pensar em dinheiro, não pode pensar em oceano ou em céu. Você só está reciclando os dados limitados. Portanto, não reconhecemos o processo de pensamento como uma grande forma de inteligência. Ele é um instrumento maravilhoso para lidar com a sua sobrevivência no mundo material, mas se você deseja buscar algo, há outras dimensões de inteligência dentro de você, para colocar de maneira muito simples. Hoje à tarde, o que quer que tenha comido no almoço, digamos que você comeu um chapati. O chapati se transforma numa mulher maravilhosa como você? Porque você comeu o chapati. Se o Suhel comer esse chapati, ele se tornará um homem. Se um cachorro comer Mas isso... eu sou um homem. É por isso que eu estou dizendo... Ah, tá bom. Você não está me entendendo. O que estou dizendo é que, se um cachorro comer o chapati, ele se transforma num cachorro. Então você acha que é um chapati muito inteligente? Não. Isso é programado. Em seu sistema há um certo volume de memória e inteligência que é capaz de transformar um simples chapati num ser humano. Quando eu digo num ser humano... eu estou falando do mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Podem existir outros, mas este é o mecanismo mais complexo do universo de que temos conhecimento. Com o que você fabricou uma máquina tão complexa? Com chapatis, bananas, dal, isso e aquilo? Praticamente qualquer coisa que você come se transforma. Portanto, existe uma inteligência dentro de você que é a própria fonte da criação. Em vez de encontrar acesso a isso, você está muito perdido em seu próprio processo de pensamento. Uma vez que você se perde em seu processo de pensamento, suas identidades se tornam super fortes. Quando elas se tornam super fortes, você tem um senso de confiança, mas toda a sua clareza desaparece. Infelizmente, os próprios fundamentos das chamadas religiões do mundo têm a ver com construir confiança. Não se preocupe, Deus está com você. Sabe, há alguns anúncios bancários, você sabe, eu estou com você. Você sabe como um banqueiro está com você?
Portanto, este é um processo de construção de confiança, mas confiança sem clareza é um processo desastroso. O que você precisa é de clareza. Confiança significa que você não pode ver, mas você está confiante. Este é um caminho perigoso de seguir? Isto é o quê? Este é um desastre recorrente? Veja, não são precisos milhares de anos para descobrir aspectos simples da vida. Estou dizendo, agora, Suhail está enfrentando essas coisas, raiva, ódio, todo tipo de preconceito contra os outros, com grande veemência a respeito disso. O que estou dizendo é, estas são coisas simples em um ser humano. Depois de milhões de anos vivendo aqui, se você não consegue descobrir qual a maneira de estar fora disso, obviamente, seu intelecto não está indo bem o suficiente, não é? Você precisa de outras dimensões da inteligência? As pessoas me perguntam, Sadhguru, todos os outros gurus estão fazendo tantos milagres, você não faz nada? Eu digo, você quer que eu puxe um pombo do meu bolso? Se eu fizer isso, você terá um pássaro e eu terei um bolso cagado? Mas, não, vamos ficar com isso. Mas você reconhece que existem muitas dessas pessoas que estão realmente fraudando as emoções de uma grande parte da população fazendo esse tipo de bobagem? Veja, a corrupção não é uma prerrogativa apenas de pessoas espirituais. Há políticos corruptos, há advogados corruptos, há policiais corruptos, médicos corruptos. Há corrupção em todos os tipos de profissões, certo? Ela entrou em todas as esferas da vida. É só que, quando uma pessoa que afirma ser um guia espiritual ou um guru se torna corrupto, ele se destaca de forma gritante porque, hoje, se você for a uma delegacia de polícia, você está esperando que ele seja corrupto, infelizmente. Se ele não for corrupto, você fica surpreso. É aí que você fala, ai meu Deus, eu fui à delegacia, o cara não pediu dinheiro, ele fez o trabalho para mim, entende? Mas quando você vai a um médico, se ele é corrupto, você fica um pouco ferido porque você colocou o seu eu físico nas mãos dele. Mas quando você vai a um guru, você coloca toda a sua vida nas mãos dele. Se ele é corrupto, você fica profundamente ferido, certo? Portanto, a integridade necessária para executar diferentes níveis de atividades é definitivamente mais exigida quando se investe mais confiança nisso. Mas, infelizmente, o empreendimento espiritual começou. Ok? É um empreendimento. Se você ler 2 páginas do Gita, você pode se tornar um guru neste país. Você não precisa ler a coisa toda. 2 páginas e repetindo as mesmas 2 páginas num idioma que outras pessoas não entendem, você se tornará um guru? Então, sobre ter sucesso com seu processo espiritual, isso é tudo o que você precisa fazer. Esta noite, quando você for para casa, sente-se na sua cama, olhe para si mesmo. O que é você e o que você acumulou, ok? Você tem um lar, você o acumulou. Você tem pessoas, você as acumulou. Você tem roupas, você as acumulou. Você tem um corpo, você o acumulou. O conteúdo da sua mente, você o acumulou. Veja, antes de ir para a cama, feche seus olhos e veja se você pode manter tudo isso de lado, ainda que intelectualmente. Apenas tente manter isso de lado e vá para a cama todos os dias. Você verá que um dia você acordará de uma maneira que não acreditava ser possível, verdadeiramente acordado. Se esse momento trouxe luz ao seu dia, há mais a ser descoberto. Inscreva-se para receber mais conteúdos transformadores ou compartilhe esse vídeo com quem possa apreciar. A expansão do conhecimento começa quando escolhemos compartilhar.